Havia um silêncio estranho naquela manhã. Um silêncio que não parecia natural, nem agrícola, nem daqueles que anunciam chuva, mas sim um tipo de pausa que nasce quando o mundo, por um instante, respira antes de revelar algo novo. O vento passava abaixo, arrastando as folhas secas de mandioca como se fossem pequenos mensageiros abandonados. O cheiro da terra úmida ainda carregava resquícios da chuva da noite anterior, misturado ao aroma doce dos laranjais maduros, esquecidos no tempo. A luz do sol ainda não dominava a paisagem. Ela surgia timidamente, filtrada entre nuvens grandes, densas, que pareciam guardar memórias que ninguém queria lembrar. O campo estava quieto, quieto demais. Nenhum canto de pássaro, nenhum mugido distante, nenhuma roda de carroça. Era como se até os animais pressentissem que algo invisível rondava o horizonte. Naquele cenário, caminhava Ana Lencina, com passos lentos e um olhar cansado. Seus pés descalços marcavam a terra macia do quintal, e cada marca deixada ali era quase uma assinatura do destino. Ela levava consigo um balde metálico amassado, antigo, sobrevivente da guerra que levara seu marido anos antes, na loucura estéril do Chaco. Ana era jovem demais para ter o semblante que carregava. As linhas do rosto não vinham apenas da idade, mas da espera, da perda, do tempo que não perdoa. Seus cabelos escuros, longos e trançados, balançavam com o ritmo de uma vida dura, simples, repetida. Na varanda humilde, feita de madeira torta, telhas rachadas e esperança improvisada, estavam seus dois filhos, Mateu, de 11 anos, e Lucia, de apenas 6. Os dois observavam a mãe com os olhos grandes, atentos, silenciosos. Crianças que aprenderam cedo a ouvir o medo antes de sentir. Os rumores já circulavam pelas casas, pelas chácaras, pelos tererés compartilhados ao cair da tarde. Os brasileiros estão chegando. Não se sabia ao certo de onde vinha aquela notícia. Alguns diziam que viram aviões voando baixo, com insígnias desconhecidas. Outros juravam ter visto soldados na estrada velha, vestidos com roupas diferentes, carregando caixas misteriosas e mapas extensos. Havia quem dissesse que eram aliados, contra os alemães, embora a palavra alemães soasse distante, quase incompreensível para aquela gente que nunca tinha visto o mar, muito menos uma trincheira europeia. Mas os boatos nunca vêm sozinhos. Logo surgiram outros rumores, pesados, escuros, ameaçadores. Eles tomam as mulheres. Eles falam outra língua. Bravam como feras. Eles não respeitam ninguém. Entram nas casas e comem tudo. E como acontece com todo medo coletivo, ninguém sabia o que era verdade e o que era invenção. Mas ninguém, absolutamente ninguém, estava disposto a descobrir. O Paraguai carregava no sangue cicatrizes muito antigas, cicatrizes que não precisavam ser lembradas, mas que nunca desapareciam. A Guerra do Paraguai ainda vivia nos sussurros das avós, nos retratos amarelados, nos homens ausentes. A lembrança de uniformes estrangeiros atravessando terras paraguaias não era algo que o povo aceitasse com naturalidade. Então, quando um certo som cortou o céu naquela manhã, um som grave, metálico, profundo, o silêncio se transformou em susto. Ana parou. Os filhos prenderam a respiração. As galinhas se espalharam em desordem. O barulho vinha de cima, do céu. Era como um urro de ferro, um rugido mecânico, diferente de tudo o que aquela região teria visto antes. O ar parecia tremer, a terra parecia vibrar, e o medo, antes distante, agora ganhava forma. O que apareceu no céu era algo surreal para aquela comunidade rural. Um avião militar, escuro, com asas metálicas e uma estrela no corpo, sobrevoava baixo, como se procurasse um lugar para pousar. Aquilo não era pássaro, não era tempestade, não era normal. Era máquina.
Uma criatura humana que o povo daquele vilarejo jamais imaginou existir tão perto. A sensação não era apenas de espanto, era ancestral. Era como se as histórias antigas tivessem voltado com corpo e sombra. No exato momento em que o avião passou mais baixo, Lucia se agarrou às pernas da mãe com olhos arregalados. Ana não disse nada, mas o medo em seu peito pulsava como um tambor. O avião sumiu atrás das colinas, mas o destino nem sempre se contenta com despedidas rápidas. Minutos depois, um som seco ecoou à distância. Depois, outro. Depois, um silêncio diferente. O tipo de silêncio que vem quando algo se choca com o destino. O avião havia pousado. Ou caído. Ninguém sabia, mas todos entendiam. Os soldados estavam agora em terra. E isso mudava tudo. Nos dias seguintes, o vilarejo viveu em tensão. O ar parecia pesado. As pessoas começaram a dormir com trancas improvisadas e velas acesas. Os homens que ainda restavam, poucos, idosos, cansados, tentavam fingir bravura. As mulheres caminhavam olhando o chão. As crianças eram orientadas a não se afastar das casas. A desinformação cresceu como erva daninha. Havia quem dissesse que os brasileiros tinham sido enviados para tomar territórios, para ocupar o Paraguai novamente, para repetir o passado. Outros falavam de japoneses, alemães, submarinos no Atlântico, alianças invisíveis. A Guerra Mundial chegava ao ouvido do povo como um trovão distante, real, porém indecifrável. Enquanto isso, Ana tentava manter a rotina. Colher, cozinhar, lavar, cuidar, mas, por dentro, uma tempestade silenciosa crescia. Em uma tarde nublada, quando o céu parecia carregar o peso da história, Ana avistou algo na estrada. Primeiro, uma poeira fina, depois, passos, depois, silhuetas. Homens, uniforme verde-oliva, botas, capacetes, arma às costas, soldados brasileiros. O coração dela falhou. Instintivamente, gritou para as crianças. Para dentro! Agora! Mateu correu. Lucia tropeçou, mas alcançou a porta. Ana caminhou até a entrada, fechou-a com força e segurou a respiração. Lá fora, os passos diminuíram. Pararam. Então, alguém bateu. Uma batida firme, controlada, que não pedia permissão, mas também não ameaçava. Era como uma presença dizendo: estamos aqui, mas não queremos quebrar a porta. Ana ficou imóvel. Os soldados esperaram alguns segundos. Uma voz masculina, rouca, com sotaque brasileiro, mas não agressiva, chamou. Paz, somos da Força Aérea Brasileira. O avião caiu perto. Precisamos de água. Silêncio. Outro soldado acrescentou, mais baixo, quase num pedido. Por favor. Ana não respondeu. Não abriu. Não se moveu. Os passos se afastaram. E assim, por dias, o medo continuou sendo o único diálogo. Mas a guerra tem seus próprios caminhos. E às vezes, a humanidade atravessa trincheiras silenciosamente. O primeiro gesto de mudança aconteceu numa manhã fria. Mateu estava do lado de fora recolhendo lenha quando encontrou algo no chão, perto da cerca. Era um pano grosso, dobrado, com um símbolo que ele nunca tinha visto, uma estrela com asas bordadas. Dentro havia comida, pão, doce de goiaba e uma pequena placa de metal com algumas palavras gravadas em português. Aos amigos que ainda não conhecemos. Não havia assinatura, somente silêncio e um gesto. Quando Ana viu aquilo, o coração dela não sabia o que fazer. Parte queria jogar fora. Parte queria proteger os filhos dos riscos invisíveis. Mas outra parte, uma parte que ela acreditava ter morrido com o marido, sentiu algo diferente. Algo que se parecia com esperança. Foi nesse dia que ela percebeu. O medo estava começando a perder força. As semanas passaram. Os soldados brasileiros não entraram nas casas, não tomaram nada, não intimidaram ninguém, não agiram como invasores. Eles apenas ajudavam, sem pedir nada. Repararam pontes antigas, consertaram uma carroça quebrada,
Deixaram remédios perto da igreja. Plantaram mudas onde o solo estava gasto. E sempre que alguém aparecia, tiravam o capacete em respeito, como se estivessem entrando na casa de um avô. Um dia, quando o frio já dominava as tardes, Ana saiu para buscar água no poço. No caminho, encontrou um dos soldados, jovem, com olhos cansados, carregando um caneco de metal furado. Ele se aproximou com cuidado, sem arma nas mãos, e disse apenas: "Bom dia." Não era um pedido, não era uma ordem, era uma saudação, simples, humana. Ana hesitou. Depois respondeu: "Bom dia." Não conversaram mais. Não precisaram. Daquele dia em diante, o peso nos ombros dela ficou um pouco menor. O verdadeiro ponto de virada chegou no início de agosto. Lucia adoeceu. Febre alta, suor frio, olhos vidrados. Ana tentou chás, orações, compressas. Nada mudava. O medo era maior que qualquer guerra. O medo de perder um filho. Foi então que, de repente, alguém bateu à porta. Não com força, mas com urgência. Quando Ana abriu, encontrou 3 soldados. O jovem estava à frente, o mesmo que havia lhe desejado bom dia. Ele segurava uma pequena caixa. Ao vê-la, disse apenas: "Sabemos, viemos ajudar." Dentro da caixa havia remédio e uma fotografia dobrada. Não era de guerra, era de uma criança, talvez a filha de um deles. Talvez o motivo pelo qual aquele soldado entendia que nenhuma criança deveria ser tratada como inimiga. Ana chorou, mas não de medo, de gratidão. Lucia melhorou 2 dias depois, e então, pela primeira vez, o vilarejo deixou de olhar soldados como fantasmas armados. Começaram a vê-los como rapazes longe de casa, homens que carregavam saudade, e sonhos, e medo, igual a qualquer pessoa. A convivência nasceu lentamente, como broto depois da seca. As crianças começaram a se aproximar primeiro, guiadas pela curiosidade que sempre vence o medo. Algumas tardes, os soldados ensinavam palavras em português e as crianças ensinavam guarani. Às vezes riam, às vezes apenas sentavam juntos, em silêncio, olhando o horizonte, como se entendessem que era assim que a história se curava. Um dia, Ana ofereceu mandioca cozida. O soldado jovem aceitou, com reverência, como quem recebe um presente precioso. Ele comeu devagar, olhando-a nos olhos. Depois disse: "Obrigado." Aquela palavra, tão simples, transformou algo invisível entre eles. Era como se o medo ancestral, as histórias antigas, os fantasmas da guerra desaparecessem um pouco. No final daquele dia, quando o sol se escondia lento atrás das colinas, Ana percebeu algo inesperado. Os brasileiros não eram ameaça, eram ponte. Meses depois, veio a notícia que ninguém queria ouvir. Os soldados partiriam. A guerra no mundo era mais grave do que aquela pequena vila podia imaginar. Aviões, estratégias, fronteiras, tudo chamava aqueles homens para longe. Na manhã da despedida, o vilarejo inteiro estava reunido. Havia silêncio, mas não medo, somente emoção. As crianças seguravam presentes improvisados, flores, pequenos pedaços de madeira entalhada, frutas colhidas na pressa. Quando o soldado jovem se aproximou de Ana, havia nos olhos dele algo que palavras não alcançam. Ele estendeu a mão e dentro dela havia a mesma fotografia dobrada. Agora, acompanhada de uma frase escrita a lápis: "A bondade também vence guerras." Ana guardou a foto no peito, perto do coração. Ele sorriu. Ela respondeu com um aceno. E assim, sem grandes discursos, sem músicas militares, sem bandeiras, os soldados partiram. A poeira levantou. Os passos desapareceram. E o silêncio voltou. Mas dessa vez, não era o silêncio do medo. Era o silêncio da saudade, da memória, da paz. Hoje, passadas muitas décadas, quando alguém pergunta a Ana, agora idosa, de cabelos brancos, sentada na varanda onde a história começou, o que ela lembra daquela época,
Ela não fala do barulho do avião, nem do medo, nem das noites insones. Ela fala do momento em que descobriu algo que mudaria para sempre sua forma de ver o mundo. Nem todo uniforme é invasão. Nem todo estrangeiro é inimigo. Nem toda guerra precisa chegar onde existe humanidade. E então, olhando para longe, como quem vê o passado caminhando ao lado do presente, ela completa: o medo ensinou a fugir, mas a verdade ensinou a ficar. O tempo passou como passam os ventos que não pedem licença. Dias tornaram-se semanas, e as semanas, meses. A rotina que antes parecia frágil e carregada de tensão começou a encontrar um ritmo novo, quase imperceptível, mas presente, como um fio costurando o que antes estava rasgado. Ana voltou aos afazeres diários, como se a vida tivesse retomado seu curso natural. Colhia mandioca, cuidava das galinhas, observava as árvores frutificando na lentidão implacável da natureza. Mas agora havia algo diferente. Um peso havia sido retirado, mas algo havia sido deixado no lugar. A memória. O vilarejo, antes desconfiado, começou aos poucos a considerar aquele episódio como um capítulo estranho da história. Um capítulo que misturava medo e descoberta, silêncio e diálogo, desconfiança e cuidado. Ninguém falava muito sobre o que aconteceu, mas todos carregavam pequenas lembranças em bolsos invisíveis. Um sorriso tímido, uma palavra estrangeira aprendida, um gesto inesperado de gentileza. As crianças foram as primeiras a mudar. Mateu, antes reservado, agora carregava uma postura diferente. Um misto de maturidade precoce e otimismo discreto. Ele observava o horizonte com um novo olhar, como quem compreendeu que o mundo era maior do que a cerca da plantação. Já a Lucia, curada e mais crescida. Às vezes caminhava pelo quintal com o pequeno pedaço da caixa metálica dos soldados na mão, como se fosse um brinquedo, ou talvez um símbolo do que significa ser cuidado por alguém que não falava sua língua, mas entendia sua dor. Ao final da colheita daquele ano, quando os campos começavam a mudar de cor e o calor moldava novamente o ar, um rumor voltou a percorrer a vila. Não era como o primeiro, carregado de medo e presságio. Era um rumor mais suave, incerto, quase carregado de curiosidade. Eles voltarão. Ninguém sabia ao certo se era verdade. Alguns acreditavam que sim, porque guerras raramente terminam com despedidas bonitas. Outros diziam que não, que o mundo estava mudando e que aquela visita tinha sido apenas um acaso, uma interseção improvável entre destino e necessidade. Ana não tinha certeza de qual lado acreditar. Ela aprendeu, com o tempo, que a vida raramente oferece respostas imediatas. Aprendeu que o silêncio pode ser tão revelador quanto uma frase dita com firmeza. Aprendeu que algumas presenças não precisam de retorno para continuarem existindo. Ainda assim, algumas noites, enquanto acendia uma lamparina e assistia às chamas dançando devagar sobre a madeira, ela se perguntava se veria novamente aquele rapaz de olhos cansados e sorriso contido. Não por romance, não era isso, mas porque ela reconheceu nele algo que durante anos acreditou estar perdido: humanidade. Os anos seguintes foram de mudanças lentas. Novidades chegavam ao vilarejo como o vento que atravessa porteiras velhas, fragmentadas, distorcidas, mas carregadas de verdade. Diziam que a guerra no mundo terminara, que os grandes países assinavam papéis para selar a paz, que soldados retornavam às casas, que navios voltavam aos portos, que mães recebiam cartas. Algumas cartas vinham com palavras de vida, outras vinham com silêncios. Uma tarde, enquanto limpava ervas daninhas perto do pomar, Ana ouviu Mateu chamando com urgência, mas não com medo. Correu até a estrada e ali viu algo que não esperava. Um caminhão militar, velho, empoeirado, mas com a mesma estrela pintada na lateral,
agora desbotada pelo tempo e pelo sol. Não eram muitos homens, apenas alguns, e nenhum vestia o uniforme como da primeira vez. Pareciam cansados, mas também aliviados. Era um retorno silencioso, não uma marcha. Entre eles, Ana o reconheceu. O soldado jovem, agora mais adulto, mais sereno, mais marcado. Seus olhos pareciam ter visto cidades, despedidas, neve talvez, ou destruição. Não dava para saber. Mas havia neles a mesma mansidão que um dia se manifestou quando ele segurou a fotografia de uma criança e ofereceu remédio para salvar outra. Quando os olhares se encontraram, não houve palavra. Nenhuma saudação foi necessária. Era um reencontro que não exigia explicações, apenas presença. O rapaz caminhou até Ana com passos lentos, quase cuidadosos, como se temesse que qualquer movimento brusco pudesse desfazer algo invisível que existia entre eles. Quando parou diante dela, respirou fundo e, com uma lentidão quase cerimonial, tirou algo do bolso da jaqueta. Uma folha de jornal, escrita em português, cuidadosamente dobrada. Na parte superior, havia um título grande, impresso em tinta escura. A guerra acabou. Aquelas palavras, embora simples, carregavam um peso quase sagrado. Não eram apenas notícia, eram libertação. Ana segurou o papel com cuidado, como quem recebe algo frágil. O soldado então fez um leve movimento com a cabeça. Nem sorriso, nem despedida formal. Apenas reconhecimento. Reconhecimento do que viveram, do que foram, do que significaram um ao outro e ao vilarejo. E então, algo aconteceu que ninguém esperava. Lucia correu até ele e estendeu a mão. Dentro dela havia a pequena caixinha metálica, aquela que ele deixara meses atrás. O soldado se ajoelhou para ficar na altura dela. Por um instante, o mundo ficou suspenso. Lucia então disse, com a voz infantil, mas com firmeza: "É sua." Ele sorriu. Um sorriso pequeno, quase triste, mas cheio de gratidão. Sacudiu a cabeça devagar e respondeu, no guarani simples que aprendera com esforço: "Não, agora é lembrança." Lucia manteve o objeto na mão, como quem recebe um segredo. E o soldado se levantou. O caminhão partiu minutos depois. Sem música, sem aplausos, sem bandeiras. A poeira ergueu-se lenta e desapareceu com o vento. Ana ficou parada por muito tempo, observando a estrada vazia. Não havia lágrima. Não havia alívio completo. Não havia tristeza absoluta. Havia apenas aquela sensação que só existe nos momentos em que algo importante termina, mesmo que ninguém saiba explicar o porquê. Hoje, quando se fala daquele tempo no vilarejo, ninguém conta a história como guerra. Não descrevem os soldados como ameaça nem como heróis. Não transformam o medo em tragédia, nem a convivência em mito. A narrativa que ficou é outra, mais rara, mais humana. A de um encontro improvável entre estrangeiros e agricultores, entre aviadores e crianças, entre línguas diferentes e gestos que não precisaram de tradução. Os mais velhos dizem que o mundo naquele período era sombrio, e era mesmo, mas naquela pequena parte do Paraguai, escondida entre árvores e silêncio, algo aconteceu que nunca entrou nos livros. A guerra passou, mas a violência não entrou. Às vezes, no final da tarde, quando as cigarras começam seus cantos e o cheiro de lenha acesa invade o ar, Ana, agora com a pele marcada pelo tempo, se senta na mesma varanda de madeira, com os cabelos presos e os olhos voltados ao horizonte. Ao lado dela, dentro de uma caixa de madeira escura, guardada com cuidado, estão dois objetos: a fotografia dobrada e a pequena caixa metálica. Ela não os mostra sempre. Não os exibe como troféus. Não os explica com palavras. Mas, quando seus netos perguntam o que são, ela respira fundo e responde com a calma de quem compreendeu algo que o tempo não apaga. São lembranças.
daquilo que o medo dizia que era inimigo, mas o coração descobriu que era humano. E então, depois de alguns segundos, acrescenta, quase sussurrando, como se falasse com o passado: nem toda guerra precisa destruir. Às vezes, ela apenas revela quem ainda consegue amar.